Bom dia a todos. Todas. Eu elaborei essa apresentação pensando justamente num público mais amplo. Eu sei que na formação do químico, geralmente os cursos de química eles não têm um curso de geologia básico, a não ser que o químico faça com uma matéria optativa, o curso de geogeral. Vou apresentar aqui os fundamentos da geologia e alguns conceitos mais gerais até chegar no sistema petrolífero. Basicamente raspar no sistema petrolífero, mas eu não vou aprofundar na geologia de petróleo, que é um tópico para uma apresentação em si. Também isso não substitui um curso de geologia geral, que é algo bem mais amplo, ok? Eu vou começar aqui dividir essa seminário em 6 pontos, vou falar um pouquinho sobre o que é geologia de fato, certo? É, Muitas vezes estudantes de outras áreas eles não têm nenhum conhecimento do que é geologia, por ficar muito focados, ainda mais campos que você não tem a proximidade dos cursos. Vou falar um pouquinho de como um geólogo pensa em questão de tempo e espaço. Vou adentrar na tectônica de placas, que apesar de ser uma teoria muito importante para as ciências naturais como um todo, ela é muito pouco difundida, eu acredito. E vou falar também minerais e rochas, apenas para poder introduzir um pouquinho de conceito sobre bacias sedimentares e o sistema petrolífero, ok? Bom, o que é geologia? Assim, a gente entende a geologia, no caso, como a ciência que estuda o nosso planeta, as rochas e a interação entre os processos naturais que dizem respeito à evolução do planeta, né? Geologia, ela é uma ciência muito nova, né? Acredito que ela é mais nova que a química. A geologia começou a ser integrada no século XIX, que a gente tem Charles Darwin, na verdade, ele foi um geólogo, não foi um biólogo, ele como foi contratado para trabalhar no Beagle como um geólogo, e aqui uma frase dele, né, comparando a geologia para o estudo da Terra ao que seria a astronomia, o estudo das estrelas. Mas existe sempre um ponto, né? A geologia é uma ciência, mas é uma ciência um pouco diferente. A gente tem algumas diferenças com relação a alguns limitantes nossos, né? Ela se baseia em observações, certo? Observações diretas e indiretas, observações baseadas em amostras químicas, vários dados diferentes, certo? Vão desde fósseis até utilizando dados geofísicos. Nós elaboramos nossas questões, também desenvolvemos hipóteses, certo? Para chegar a algumas predições, certo? E tentamos elaborar alguns experimentos para checar essas conclusões e falseamento de resultado. Contudo, temos alguns problemas na geologia, né? Quais são as nossas limitações? Limitações experimentais. Eu vou mostrar para vocês que a geologia, a gente trabalha com várias escalas diferentes, escalas de tempo e espaço, que muitas vezes não são reproduzíveis em laboratório. Muitas vezes a gente está falando, vamos falar aqui de escalas de milhões de anos e dimensões de fenômenos que são em escala planetária. Então, muitas vezes o método científico que predomina é o indutivo dedutivo, de que nós coletamos uma grande quantidade de dados para poder induzir ali uma hipótese, ok? Nem sempre é possível testar ela com um experimento, às vezes um modelo computacional para tentar ver se esses dados eles são ou não são, as conclusões são ou não são sustentáveis por conceitos. Eu vou mostrar quais conceitos de onde pegamos também. E essas considerações é o que tornam a geologia uma ciência muito diferente, onde tempo e espaço eles eles têm um papel fundamental no estudo. Bom, se vocês quiserem comentar, eu não sei se a dinâmica permite, alguém quiser comentar durante a apresentação, fiquem à vontade, ok? Eu espero que todo mundo conheça, mas para quem não conhece, o nosso planeta é um tanto antigo. A gente tem assim uma estimativa de que o nosso planeta ele tem a origem dele em 4,6 bilhões de anos atrás, ok? Aqui à direita vocês veem uma representação do que a gente conhece como tempo geológico, ok? Que é o tempo desde o início do nosso planeta, ok? Só vou trocar o nosso ponteiro, ok?
desde o início do nosso planeta, passando por todos os nossos, aqui estão divididos em éons, no caso radiano, arqueano, o proterozoico, e aqui o fanerozoico está dividido nos principais períodos nossos, ok? Desculpa, nas nossas principais, no caso, eras e as nossas principais eras, que incluem aqui o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Aqui nós temos também alguns marcos principais aqui do nosso planeta, certo? Como a origem aqui, os primeiros organismos fotossintetizantes, certo? Registrados aqui por volta ainda no Arqueano, em 3,2 bilhões de anos, onde nós temos o início do que nós consideramos hoje o início da vida, certo? Que é o mais acertado, muito embora tenha alguma evidência anterior a isso, mas é bem pouco suportada. Até a nossa primeira contaminação atmosférica, ou processo de transformação da Terra associada à evolução desses organismos, né, contaminando a nossa atmosfera com oxigênio, e toda a evolução que seguiu esse caminho da evolução do planeta. Então, como nós sabemos disso, né, dessas idades? Nós utilizamos a datação radiométrica, ou seja, o decaimento dos isótopos radioativos, para dar as idades absolutas, e a estratigrafia, como eu vou falar um pouco mais à frente, com relação ao posicionamento dos fósseis, e o próprio conceito de evolução, para poder separar cada era e cada camada no nosso tempo geológico. Então, nós temos a evolução daqui do Paleozoico, da era do Paleozoico, no período Cambriano, com a grande explosão de vida do Cambriano, passando para a evolução com o surgimento das primeiras plantas no Siluriano, dos primeiros peixes, até os dinossauros no Mesozoico, ok? E no Cenozoico aqui com os mamíferos. Então, isso para exemplificar para vocês, assim, uma curiosidade, por exemplo, né? Para quem gosta muito do filme Jurassic Park, o título já deveria ser uma coisa considerada errada, né? Porque boa parte dos dinossauros presentes lá são do Cretáceo. Então, bom, um conceito importante relacionado ao tempo, espaço e que permite que a gente conheça os fenômenos da geologia, dois conceitos importantes seriam a noção de o que é atualismo e catastrofismo, ok? O atualismo é um dos principais conceitos para se entender a geologia. E para quem for trabalhar com geoquímica, isso também é muito importante, que é a ideia de que o presente é a chave do passado. Isso parece ser um jargão, mas na verdade é o simples conceito de que os processos que nós temos hoje ocorrendo no planeta, eles são processos que sempre ocorreram desde o início do planeta, dado que as leis da física são as mesmas e os componentes químicos eles se comportaram sempre da mesma forma, certo? Então, nós supomos que a fotossíntese do passado é a mesma fotossíntese de hoje. Isso permite que nós estudemos, por exemplo, a composição de determinados organismos, ou mesmo a matéria orgânica já morta desses organismos, para poder fazer aferições da composição dos nossos olhos. Isso vem da noção do atualismo. O estudo das rochas e como as rochas se formam também, quando eu vou num vulcão e vou estudar, por exemplo, uma lava se solidificando, para poder ter ideia de como que uma lava se formou há milhões de anos atrás. Contudo, existe também o catastrofismo. Alguns eventos, eles são únicos, como, por exemplo, o surgimento de uma espécie. O processo evolutivo, ele é um processo irreversível. Então, algumas espécies, elas são únicas no tempo geológico. E algumas rochas, por exemplo, elas evolvem e se modificam junto com a vida. Por exemplo, os carbonatos, que em boa parte são derivados do processo de biossíntese em lagos e em mares rasos. Outra noção muito importante é a de escala. Quando a gente trabalha com geociências no geral, geologia aqui em particular, a gente está lidando com processos que vão desde escalas microscópicas e até menores, ok? Até escalas planetárias. Então, muitas de vocês talvez tenham que ir para campo.
E uma das principais dificuldades que eu vejo, por exemplo, para profissionais que não são da área de geociências, inicialmente da área de geologia, é fazer o link com o que ele vê no laboratório com relação ao que ele tem que ver num processo de maior escala. Para aqueles que estão na carreira já de pesquisa, fazendo uma pós-graduação, é importante esse link para poder correlacionar o seu processo no laboratório com um processo em escala global. E bom, o que permite qual que é o grande fenômeno que une todos esses processos e permite que a gente interprete o nosso planeta de uma forma conjunta? É a tectônica de placas. Tectônica de placas é uma ideia bem nova. Ela começou, na verdade, antes da tectônica, havia a ideia da deriva continental, cujo principal profusor foi Alfred Wegener. Wegener era um climatólogo, um meteorologista, na verdade, que, por comparação dos continentes, ele propôs a deriva dos continentes, só que ele não tinha muita ideia da geologia por trás disso. Com a evolução, principalmente da geofísica, vários atores, e aqui eu coloco alguns dos principais cientistas, certo, envolvidos, muitas mulheres nessa história, ainda bem, registrado, que foram responsáveis por desenvolver a tectônica de placas. Mas o que é a tectônica de placas? Bom, o nosso planeta, como vocês devem lembrar de aulas básicas, especialmente geografia no colégio, ou para quem teve alguma aula disso posterior na faculdade, ele pode se dividir em várias camadas. Nós temos a divisão principal, certo? Entre o núcleo, onde a gente tem o núcleo interior e o núcleo exterior, o manto, certo? Onde nós temos o manto inferior e o manto superior, e a crosta do planeta, ok? Contudo, existe mais uma diferença. Existe uma divisão que nós podemos fazer, que é mais com relação à reologia do nosso planeta, que nós temos a litosfera, certo? Que é uma camada que mistura, no caso, parte do manto, ok? Que é a estenosfera e a crosta, ok? E isso está sobre a mesosfera, que é a porção subjacente do manto superior. Por que é importante essa noção de reologia? A litosfera é a porção mais rígida no nosso planeta, enquanto a estenosfera ela se comporta como se fosse um plástico em movimento, não necessariamente um líquido. Vou mostrar numa animação posterior como que isso parece mais um líquido, mas ela vamos dizer assim, artisticamente implementada para vocês entenderem o movimento, ok? Por quê? Essa litosfera ela está em movimento no nosso planeta o tempo todo, ok? E o movimento da litosfera sobre a astenosfera, ok? É o que propicia esse fenômeno. Okay? Isso é o conceito que nós temos de tectônica de placa hoje. A litosfera, ela se move a partir de grandes células de convecção, ok? São zonas de anomalia térmica que empurram, no caso, e tem vários processos envolvidos de fusão aqui em cima, e vão criando crosta nessa zona, que eu vou falar de cada zona, ok? Criando crosta e empurrando os continentes, ok? Esse fenômeno de convecção, ele se deriva principalmente pela gravidade e diferença de densidade das placas litosféricas. Então, nosso planeta ele é dividido em várias placas, que nós chamamos aqui de placas tectônicas, porque elas estão sempre em movimento. Ok? Nós aqui estamos na placa sul-americana, que é em divisa aqui com a placa de Nazca, que é uma placa muito importante para a gente. E a nossa placa está sendo empurrada aqui, existe uma zona como aquela que eu mostrei para vocês naquela animação, que é a nossa cordilheira mesoceânica, onde nós temos aqui do lado a placa africana. Então, a África e a América do Sul estão ficando cada vez mais distantes. Aqui tem uma animaçãozinha que mostra essa evolução, certo? Desde aqui do Mesozoico, onde nós temos, a partir de 195, ainda Jurássico, onde nós temos aqui a separação entre a América do Sul e África, por exemplo, que era o antigo continente do Gondwana. E com a junção aqui de Laurásia, nós tínhamos também o Pangeia. Então, a gente teve um rompimento, breakup, que a gente fala do Pangeia, formando aqui os continentes atualmente. Esse processo, ele é responsável por moldar a fisiografia do nosso planeta. Como? As placas, elas se dividem em
nós temos três principais limites de placas tectônicas. O divergente, que aquela animação mostrou inicialmente, onde eu tenho a ascensão daqui térmica da minha astenosfera, certo? De material da astenosfera, fundindo e dando origem aqui à minha crosta continental, que vai empurrar os meus continentes para cada lado. Os limites convergentes, onde a minha crosta oceânica vai ficando cada vez mais velha e mais densa, ela vai sendo empurrada. Eu posso ter uma crosta continental e tem diferenças de composição entre elas, ok? Vai ser empurrada contra outro continente, certo? Inicialmente gerando aqui uma cordilheira como tipo Andes, e depois a colisão entre dois continentes vai gerar algo parecido com que nós temos no Himalaia, por isso esse desenho mostra, na verdade, que seria a colisão desde uma crosta oceânica com uma continental. Então, bom, nessas horas a gente fica perguntando, não, mas por que essa diferença de densidade? Os nossos continentes, eles são compostos essencialmente mais por silício e alumínio, né? Predominantemente, eles são ciálicos, que nós falamos, enquanto as crostas oceânicas, elas são empobrecidas em silício. Então, elas são muito mais densas. E elas têm aí, no caso, uma vida, vamos dizer assim, menor. Não? Geralmente, nenhuma delas tem uma idade muito maior que 250 milhões de anos. Um último limite que é importante para vocês é uma consequência da junção aqui do limite divergente e convergente são os limites transformantes. Aqui, essa zona, certo, que é uma zona transformante, a gente coloca também ela que está limitando duas cordilheiras mesoceânicas, ok? E elas são formadas justamente da junção desse movimento. Um exemplo clássico é a falha de San Andrés, na Califórnia, onde um limite transformante, certo? Ele corta ali um continente. E assim, ao contrário do que as pessoas pensam, a Califórnia não vai cair no mar, não vai ser uma ilha separada do mar. Ela vai ser empurrada cada vez mais para norte, por exemplo, enquanto com relação ao restante da placa norte-americana. Isso tem uma série de implicações. Aqui só alguns exemplos para vocês verem. Eu tenho aqui um modelo 3D estilizado do Andes, certo? Essa cadeia de montanhas, ela se originou como resultado da subducção, que é esse processo de colisão continental, certo? Onde eu tenho um continente e uma crosta oceânica. A crosta oceânica, por ser mais densa, ela é jogada por debaixo da minha placa sul-americana, aqui. Então, a placa de Nazca, aos poucos, ela está sendo consumida por debaixo da placa sul-americana, o que gera aqui, no caso, uma série de processos que vão dar origem a vários vulcões e, ao mesmo tempo, os esforços tectônicos, eles vão ser acomodados, gerando montanhas, ok? Aqui nós temos um exemplo do limite divergente, onde nós temos a cordilheira mesoatlântica, certo? Que é a cordilheira mesoceânica que corta o Atlântico, certo? Tanto no Atlântico Norte quanto no Atlântico Sul, onde essa cordilheira ela pode ser observada, porque ela flora na Islândia. A Islândia, na verdade, é um pedaço da cordilheira mesoceânica, ela é produto de vulcanismo associado à separação de duas placas tectônicas, onde a gente pode ver aqui exatamente a separação entre a placa a placa americana, norte-americana, e a placa da Laurásia, aqui à direita. Ok? Só. Bom, e qual a implicação disso, né? Bom, o nosso planeta ele é constituído por minerais e rocha. Para quem nunca, assim, acredito que eu deixei isso mais para frente, porque muitos químicos sabem o que é um mineral. Vocês tiveram uma apresentação sobre origem de minerais e rochas, certo? Só para poder revisar isso, certo? Minerais nada mais são, e a definição formal de minerais seria um conjunto de moléculas que têm uma estrutura cristalina definida, ok? Alguns compostos naturais não têm estruturas cristalinas definidas. Por definição, nesse caso, eles não deveriam ser considerados como minerais, mas a gente chamaria eles de mineraloides. Então, a gente tem várias classes de minerais, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso cabe numa aula de mineralogia propriamente, que seria aí, a gente tem silicatos, toda uma classe dentro de silicatos, a gente tem filosilicatos, inosilicatos, sorosilicatos,
que vão, cada um deles, se estruturar aqui dentro de uma célula de Bravais específica. Temos sulfetos, carbonatos, ok? Esses minerais, o aglomerado desses minerais, ou mesmo minerais aglomerados de um tipo apenas de mineral, vai dar origem à nossa rocha, certo? A rocha nada mais é do que um agregado mineral, que pode ter se formado por diferentes processos, que são derivados justamente dessa interação tectônica global mais a atmosfera, ok? E a partir dessa interação de processos, que é o que nós chamamos de ciclo das rochas, nós vamos ter a formação das nossas rochas, que podem ser sedimentares, certo? São aquelas rochas que são derivadas da erosão de outras rochas previamente existentes. Esses elementos, eles caem, eles são depositados, certo? Na forma de grãos, e eles são litificados por processos de solução e cimentação. Nada mais é do que os cátions na forma líquida cimentando ou formando outros minerais que colam esses grãos e litificando a rocha. E existem aquelas rochas sedimentares que são essencialmente químicas ou bioquímicas, como os carbonatos, certo? E fosfatos, por exemplo, onde numa presença de uma coluna da água eu vou ter ali a precipitação dos meus carbonatos, seja por intermédio biológico, certo? Por exemplo, com organismos que secretam carapaças carbonáticas, ou mesmo intermediam a precipitação de carbonatos, ou aqueles carbonatos precipitados por processos de evaporação ou mesmo processos hidrotermais, ok? Existem as rochas que são ígneas ou magmáticas, certo? Essas rochas são aquelas rochas derivadas de processos de fusão. Então, tem locais do nosso planeta, como por exemplo na Cordilheira Mesoceânica, onde o gradiente geotérmico, ou seja, a quantidade de calor é tão grande que chega a fundir as minhas rochas. Às vezes essas rochas são fundidas também por conta de eu poder diminuir ali, aliás, hidratar parte das rochas pré-existentes, diminuindo o meu ponto de fusão. E aí, nesse caso, eu vou ter novamente a formação de um magma, e aí eu vou ter processos que são processos de cristalização, assimilação e vão dar origem, aí, no caso, eles são conhecidos como processos de diferenciação magmática, vai dar origem a toda uma composição de rochas magmáticas. Essas rochas podem ser vulcânicas, quando são rochas extravasadas na superfície, ou plutônicas, quando são formadas em profundidade. Além disso, eu tenho as rochas metamórficas. Okay? Elas são rochas que são formadas pelo metamorfismo, ou seja, rochas que sejam sedimentares ou magmáticas, ou mesmo rochas antigas metamórficas, são trazidas por processos tectônicos, como a subducção, por exemplo, que eu mostrei para vocês, que vão trazer essas rochas para profundidades ainda maiores e vão alterar essas rochas como solução sólida. Então, assim, vocês devem estar pensando, bom, ok, mas eu quero ver essas rochas. Bom, exemplos deles, ok, de processos. Eu tenho aqui, por exemplo, lavas fluindo aqui, no caso, no Havaí, ok? Esse resfriamento dessas lavas vão dar origem aqui a um tipo de rocha vulcânica, certo? No caso aqui, vai dar origem principalmente a Pahorohô, que é uma lava que é essencialmente vítrea, ok? Como se fosse em corda, a gente consegue ver isso em registros, ou mesmo camadas de lava. E quando eu formo uma coluna bem espessa, eu posso formar ali basaltos, dependendo da composição desses basaltos. Eu vou ter basaltos que são mais ricos em álcalis, mais pobres em álcalis. Eu posso ter rochas, dependendo desse magma, eu posso ter rochas mais ciálicas, menos ciálicas. O processos de colocação dessas rochas em profundidade, eu vou deformar a rocha e aquecer elas. Aqui eu tenho um exemplo de uma rocha metamórfica, certo? Então eu trago a rocha para profundidades tão altas e temperaturas tão altas também, que eu posso ter pressões de 2 kbar, 3 kbar e profundidade e temperaturas de até 500, 900, 1000 graus Celsius, que vão recristalizar os minerais para condições de equilíbrio mais adequadas, dada a temperatura e pressão, ok? E, no caso, as rochas sedimentares, onde, como eu falei, processo de erosão e litificação das rochas, ok? Cada um desses tipos de rocha cabe um curso à parte de petrologia, que é o estudo das rochas.
Então, aqui só alguns exemplos dessas rochas, certo? Rochas sedimentares, eu tenho aqui, e eu vou falar essencialmente delas, por interesse do programa do curso de vocês, ok? Eu não vou tocar em todas as rochas ígneas e metamórficas. Eu tenho dois grandes grupos, ok? As siliciclásticas e as carbonáticas. Eu não vou falar aqui também que nós temos as fosfáticas, são outros tipos de rocha, ok? As siliciclásticas nada mais são que rochas, são predominantemente compostas ali por aluminosilicatos e geradas por processos de erosão, transporte, deposição e litificação. Isso é conhecido como diagênese, ok? Eu tenho exemplos aqui como o arenito, são compostas essencialmente por grãos de areia, e aqui a granulometria que manda a classificação dessas rochas, ok? Conglomerado, que são grãos predominantemente maiores do que um grão de areia grosso, então grânulos, e aí tem toda seria uma definição de granulométrica, ok? E as rochas finas, que nós temos lamitos, argilitos, são rochas que são formadas por sedimentos finos que depositam em águas calmas, como por exemplo os folheiros, ok? A diferença é que os folheiros, muitas vezes, eles são ricos em matéria orgânica, certo? Eu não vou falar tanto da preservação, mas a matéria orgânica, ela é, no caso, gerada predominantemente, essencialmente, por fotossíntese, por micro-organismos. Esses micro-organismos, eles morrem, certo? Sejam micro-organismos bacterianos ou sejam algais. Eles vão se depositar, certo? Como um sedimento, junto com essas rochas finas, nessa rocha que é o folhelho. Então, o nosso folhelho, ele é a nossa rocha geradora por excelência. E como ele é bem pouco poroso, ele vai ser a nossa rocha também, muitas vezes, a nossa rocha capeadora ou selante. O arenito, por sua vez, e o conglomerado, principalmente o arenito, por ele ser mais poroso, ele vai ser eles vão compor as nossas rochas, que são os nossos reservatórios de hidrocarbonetos. Falo hidrocarbonetos no geral, que eu estou falando aqui tanto de petróleo como gás. Mas eles também são importantes como aquíferos. Então, a boa parte da produção de água, certo? É produzida dentro desse tipo de rocha. Outro grupo são os carbonatos. Então, os carbonatos são aquelas rochas que podem ser de precipitação química ou bioquímica. Então, eu tenho exemplos aqui de um carbonato que é o oolítico. Os isoólitos, eles são formados essencialmente, são esses grãozinhos, essencialmente na coluna de água, por excesso de íon carbonato. Eles são, por conta da hidrodinâmica, vão se precipitar de forma inorgânica. E eu tenho aqui uma coquina, que é uma rocha essencialmente bioclástica, onde eu tenho aqui vários clastos de bivalve, que são carapaças aqui de conchas, bivalves, que foram se acumulando, parecido com um conglomerado, e formando essa rocha. Ok? Bom, mas onde formam-se essas rochas sedimentares? Elas se formam em bacias sedimentares. As rochas sedimentares, apesar de elas comporem menos de 10% das rochas do nosso planeta, elas cobrem mais de 90% da extensão em área do nosso planeta. Então, elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Vão ser as rochas que vocês mais vão ver por aí. Então, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, de um grande ambiente sedimentar, com vários exemplos de bacia. Eu tenho o Delta do Nilo, com a bacia aqui, que é o nosso Mar Vermelho, certo? Eu tenho aqui, Mar Vermelho não, desculpa, o Mar Vermelho aqui, no caso. Aqui, no caso, eu tenho... Oxe, fugiu o nome. Eu vou lembrar mais para frente. Se alguém quiser falar, poder lembrar, fiquem à vontade, ok? É o Mediterrâneo. Oh, vergonha. Aqui eu tenho o que é considerado uma junção tríplice. Então aqui eu tenho um limite de 3 placas tectônicas, ok? E a abertura aqui entre a península do Sinai, a, a placa da África, ok? Aqui no meio eu tenho uma cordilheira mesoceânica em expansão, ok? E aqui também. Geralmente um desses braços ele acaba se abortando. Então, como aqui já está abrindo, é bem provável que um desses dois braços eles também se abortem, ok? Nossa América, a América do Sul, ela abriu mais ou menos assim. Então, esse poderia ser, por exemplo, considerado um ambiente análogo para a formação, para a abertura do nosso continente, formação das nossas bacias.
Mas eu estou falando de bacia, vocês devem estar se perguntando, poxa, mas ainda não está claro o que é uma bacia sedimentar. Uma bacia sedimentar nada mais é do que uma concavidade na crosta terrestre, certo? Seja ela continental ou oceânica. Essa concavidade é onde eu tenho a deposição dos meus sedimentos. Aqui eu tenho um desenho que mostra diferentes tipos de bacias, certo? Bacias que se formam parecido como aquela bacia do Mar Vermelho, que é uma bacia que nós chamamos de tipo rift, porque eu tenho um rift do meu continente, e aqui possivelmente eu vou abrir um novo mar, e vou ter, no caso aqui eu vou abrir um novo mar e vou ter uma nova crosta oceânica, ou ela pode já ter sido o processo de uma abertura e ela vai dar origem a uma bacia, como vocês estão vendo aqui, na verdade, aqui na superfície, que é uma bacia de margem passiva. Então, nossas bacias, como a bacia de Campos, a bacia de Santos, da bacia do Espírito Santo, todas as nossas bacias marginais, aquelas que estão no mar, certo? Aqui no Rio de Janeiro nós estamos olhando para a bacia de Santos, são bacias de margem passiva hoje. Eram bacias de rift, então a sequência do pré-sal ela é uma sequência de rift, que evoluíram para uma bacia de margem passiva. Vejam bem, tudo em geologia evolui como se fosse um organismo vivo, ok? Porque a Terra está sempre em movimento. Isso é um conceito que é importante, porque isso vai moldar os organismos que habitavam, ou seja, os habitats onde aqueles organismos estavam em cada momento, que são os nossos ambientes deposicionais, ok? Só para finalizar, eu não vou entrar em detalhe nos outros tipos de bacia, certo? Mas nós temos, por exemplo, bacias intracratônicas, como é o caso da bacia do Paraná, ok? Bacias são chamadas de foreland, em português elas são conhecidas também como bacias de antipaís. Nós temos essas bacias, elas geralmente ficam atrás das cordilheiras, certo? Por exemplo, atrás dos Andes. Se alguém tiver algum dia a oportunidade de vir conhecer Neuquén, na Argentina, excelentes vinhos e excelente geologia, um museu fantástico também. Lá vocês conseguiriam ver essas sequências bem expostas por conta de você estar num ambiente árido, certo? Onde essas bacias elas se formam por conta da flexão e outros processos bem mais complexos, tectônicos, que ocorrem nessa área, ok? Bacias de forearc, que são aquelas que se formam na frente dos arcos magmáticos em zonas de colisão continente-oceano, como, por exemplo, nós temos na região do Chile, certo? No Atacama Ocidental. E as bacias são trincheiras, como, por exemplo, as fossas das Marianas, ou mesmo as fossas associadas à subducção no Pacífico, aqui na América do Sul. Okay? O que é importante de entender de uma bacia sedimentar para vocês entenderem a associação de um sistema petrolífero, que eu vou falar mais na frente. Essas bacias elas evoluem com estiramento, certo? Então, conforme eu vou estirando a crosta, como eu falei para vocês, essas bacias vão ficando cada vez mais profundas. Então, imaginem vocês, por exemplo, eu pego e começo a puxar uma gelatina de um lado e para o outro. O que vai acontecer? Ela vai começar cada vez a ficar, o meio vai começar cada vez a ficar mais fino. E fino, e aquilo vai gerar uma depressão, uma concavidade. Essa depressão, ela vai se configurar na crosta terrestre como um local, um baixo gravitacional, certo? Onde, por conta de ações intempéricas do clima, eu vou ter a erosão, certo? E eu vou ter também um acúmulo de água. Onde eu vou ter esse acúmulo de água, eu vou começar a depositar sedimentos. E vão dar origem às minhas rochas sedimentares. Esse aprofundamento também vai gerar o quê? Eu vou ter soterramento e eu vou ter um aumento da temperatura. Esse gráfico na figura da direita, aliás, desculpa, o gráfico na figura da esquerda, ele mostra exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Só que para uma bacia extensional, uma bacia tipo rift, ok? Onde eu vou ter aqui a minha litosfera, certo? Na minha placa tectônica, cada uma sendo puxada para um lado, eu vou estar dividindo aqui em duas placas tectônicas, e eu vou estar aumentando o meu grau de estiramento e vou estar afinando a minha placa litosférica. Quando eu afino, eu puxo essa porção do manto cada vez mais rasa. O que acontece? Eu vou aumentar o meu calor, ok? Conforme eu vou jogando mais sedimento aqui em cima, eu também vou dificultar a passagem de calor. Então, quanto mais soterrado uma bacia sedimentar, as rochas que estão embaixo vão ficando mais quentes do que as rochas que estão em cima, ok?
Isso, se nós fôssemos colocar num gráfico, como nós vemos isso com os milhões e milhões de anos? Aqui eu tenho um gráfico que mostra evoluções de duas bacias sedimentares formadas por estiramento, ok? A bacia de Williston, ok? E a bacia de West Virginia. Conforme eu vou aumentando o soterramento com o estiramento, eu vou aumentando aqui, certo? Vou passando os milhões de anos e eu vou aumentando também a minha temperatura. Esse gráfico não mostra a temperatura, ok? Mas vai mostrando só o soterramento com o tempo. Ok. Bom, esperar até chegar até aqui para poder falar sobre isso, certo? Por que que é importante, no caso, o que que é importante nós sabermos no estudo, no caso dessas rochas sedimentares, ok? Bom, como a bacia vai se formando pelo acúmulo de sedimentos, um conceito importante para vocês saberem, vocês forem trabalhar com rochas sedimentares, as rochas sedimentares, elas permitem que nós façamos algumas inferências com relação ao tempo, diretamente. E nós temos leis da estratigrafia, certo? Que é a ciência que estuda a sucessão de depósitos sedimentares, que fazem com que nós façamos amarrações no tempo e no espaço. Qual que são essas leis fundamentais da estratigrafia? Nós temos a lei da horizontalidade original e a continuidade lateral, certo? Então, as camadas de sedimento numa bacia sedimentar, originalmente elas são depositadas na horizontal, ok? E elas têm continuidade lateral. Então, se eu tiver erosão, ou seja, essas rochas serem cominuídas, os sedimentos destruídos, seja pelo clima, seja pela ação da água, seja pela ação do vento e transportados para outros lugares, eu vou poder reestabelecer a conexão dos meus estratos de rochas que originalmente eram ligadas. Isso permite que nós façamos correlação de áreas muito distantes dentro de uma bacia sedimentar. Então, para aqueles que forem estudar geoquímica, o que isso significa? Bom, muitas vezes vocês vão trabalhar com compostos que são de áreas análogas, certo? Temporalmente. Então, um sedimento num tempo C que se depositou nessa bacia, ok? Ele vai ter as mesmas, ou vai registrar características ambientais muito parecidas com aqueles do outro lado, considerando essa zona erodida, ok? E isso vai se refletir nos organismos também, tirando de lado detalhes, por exemplo, de microclima, que afetam localmente, no caso, micro-organismos, ok? Isso tem que ser considerado também, mas a gente tem que sempre separar os fatores locais dos fatores globais. Outra questão é, em algumas sequências sedimentares, essas rochas, por conta da tectônica de placas, elas são mudadas de posição. Elas podem ter a posição delas invertida, ok? E jogadas, por exemplo, camadas que são mais... eu posso ter essas camadas inclinadas e mesmo camadas mais novas jogadas por debaixo, aliás, camadas mais velhas jogadas por em cima de camadas mais novas, ok? Então, nós temos que ter ideia de que a superposição das camadas, ela se preserva no tempo geológico. A gente tem que reconstruir isso para quem trabalha com sedimentos. O que isso significa na prática para quem for trabalhar no campo? Vocês, quando forem coletar amostras de folhelho ou amostras de matéria orgânica, vocês têm que ter ideia do que está em cima e o que está embaixo, ok? O que é mais velho e o que é mais novo, para não fazer uma confusão desses conceitos, ok? Isso é o que nós chamamos aqui da lei da superposição das camadas. E isso é muito importante na hora de correlacionar estratos, por exemplo, com o estudo geoquímico, ok? E a outra e a última, certo? São relações de corte. Então, por exemplo, se eu tenho uma rocha ígnea aqui que ela cortou rochas sedimentares, o termo que nós usamos técnico é intrudiu, certo? Ela é uma intrusão ígnea. Nós sabemos que essa rocha aqui ela é mais nova do que as rochas que estão do lado. Okay? Com base nesses conceitos, nós conseguimos contar uma história, por exemplo, para uma bacia sedimentar. Okay? Não estou falando aqui também, não vou falar também de conceitos estruturais, mas eu posso ter estruturas também que cortam e a gente pode contar uma história ligando estrutura, rochas sedimentares, rochas ígneas, rochas metamórficas e ligando também os ambientes, ok? Essas leis, elas variam em diferentes escalas. Então, dentro de uma bacia sedimentar, eu vou ter rochas que vão se empilhar e formar diferentes elementos.
A gente pode ter aqui uma sequência sedimentar, certo? Grande, que vai ser uma junção de diferentes ambientes deposicionais que a gente pode interpretar para poder entender o conceito da bacia como um todo, a evolução da bacia como um todo. Dentro de cada sequência deposicional, eu vou poder diferenciar os subambientes deposicionais e elementos arquiteturais, são escalas menores, ok? Até a deposição do que nós conhecemos como uma camada, certo? Uma camada de rocha, até a escala, por exemplo, de um grão, que é a menor escala. Por isso que nós consideramos muitas vezes que vários processos em geologia, eles podem até ser aferidos a fenômenos fractais. Nem sempre segue uma regra fractal, ok? Às vezes, realmente, a gente tem apenas uma superposição com várias escalas. Contudo, quem for trabalhar com geociências, geoquímica, tem que ter uma noção de escala ampla. Vocês podem estar trabalhando na escala, e geralmente o químico vai trabalhar na escala molecular, mas as interpretações para vocês têm que ter o conceito e linkando todas as escalas. E muitas vezes a rocha dá aquela informação que os seus componentes químicos estão precisando ou está faltando para poder fazer o link entre o conceito para a bacia, certo? E o tempo geológico. Bom, isso nos leva ao nosso conceito mais importante para quem for estudar a geologia do petróleo, ok? Que é o sistema petrolífero. Dentro de uma bacia sedimentar, então, nós temos diferentes tipos de rocha, ok? E eu falei para vocês de alguns tipos delas. O que acontece com o sistema petrolífero é que, na verdade, ele é um conceito que linka esses diferentes tipos de rocha a processos de geração de hidrocarbonetos num sistema fluido rocha. Então, o meu sistema petrolífero é composto por diferentes elementos, ok? E esses elementos são compostos por elementos físicos e processos. Os meus elementos físicos do meu sistema petrolífero são aqui, desculpem o inglês, ok? Mas nós temos aqui a trapa ou armadilha, ok? O selo, ok? O reservatório, a rota de migração e a rocha-fonte. A rocha-fonte é aquela rocha que também é conhecida como rocha geradora. É a rocha onde vai ter a minha matéria orgânica, que foi acumulada ao longo do tempo geológico por processo de erosão, deposição. Muitas vezes ela vai ser aquele folheiro, como eu mostrei para vocês. Ela vai ser enriquecida em matéria orgânica que se preservou ao longo do tempo geológico. E por conta do soterramento associado à tectônica, ela vai ser promovido o craqueamento térmico dos compostos orgânicos que foram depositados como um sedimento dentro dessa rocha. Esse craqueamento vai eliminar os compostos mais leves vão se acumular até ter pressão para poder haver o fraturamento hidráulico dessa rocha geradora e a expulsão para uma rede de microfraturas no folheiro. Isso é o que nós chamamos de migração primária. Ok? Essa migração ela pode atingir o ponto de romper a rocha geradora como um todo e atingir uma rocha porosa, que muitas vezes vai ser um arenito, por exemplo. É conhecida em inglês como carrier bed, que é a rocha carreadora. Esse carrier bed, essa rocha carreadora, vai ser como se fosse uma rocha reservatório, porosa. Então, às vezes, ela pode ser a mesma rocha do reservatório, mas numa posição mais profunda da bacia. Os hidrocarbonetos vão migrar, certo? A partir desse carrier bed, para porções mais altas, por flotação ou buoyance, apenas por densidade e capilaridade. Okay? Esse processo de densidade, diferente de densidade e capilaridade, vai sempre fazer com que esses hidrocarbonetos ascendam, certo? Para porções mais rasas do sistema petrolífero. É como se fosse um rio invertido. Inclusive, nós fazemos modelagem de drenagem invertida, como se fosse uma drenagem de um rio, até as porções mais rasas do meu sistema petrolífero. Essas porções mais rasas, elas vão precisar aqui, eu vou precisar de uma estrutura que ela tem um fechamento em 3 dimensões. Muito embora eu esteja vendo aqui um desenho em 2 dimensões, vocês têm que tentar imaginar isso como se fosse, por exemplo, uma cúpula em 3 dimensões. Certo? Como uma cúpula de uma igreja, por exemplo. Essa cúpula é a minha armadilha.
ela tem que ter uma rocha no topo que ela é impermeável. Essa rocha impermeável, ela vai ser o meu selo, ok? Onde o meu hidrocarboneto não vai conseguir escapar. Então, quando ele chegar aqui por flotação, certo? Ele vai ficar aprisionado, ok? E ele não vai ter como ir para o outro lado. Isso, no caso, configura a minha armadilha. Então, às vezes, esse hidrocarboneto ele vai sofrer algum processo de segregação e desmistura de fases, porque eu estou indo de condições de maior temperatura e pressão para condições de menor temperatura e pressão, ok? Nesse caso, a gente pode ter aqui o que está representado é uma capa de gás. Nem todo reservatório tem, ok? E, por fim, minha rocha reservatório, que tem como ter características, ela tem que ter uma permaporosidade que permita com que o hidrocarboneto seja acumulado lá, ok? O hidrocarboneto fica no poro da rocha, ok? Então, não é uma grande caverna, um buraco gigantesco onde o hidrocarboneto fica lá. Fica bem no poro da rocha mesmo, ok? Eu não tenho detalhes, ok? Mas, assim, isso caberia uma aula de sistema petrolífero propriamente, apenas falando de geologia de petróleo, ok? Mas esse é o que nós conhecemos como sistema petrolífero convencional. Um outro ponto importante é, um dos principais elementos do sistema petrolífero é o que em inglês é conhecido como timing, ou momento. Porque eu preciso ter a coincidência de todos esses fatores, eu tenho que ter uma armadilha montada com uma rocha selante, um reservatório em condições de receber esse hidrocarboneto e rochas geradoras que sejam ricas em matéria orgânica, que tenham atingido condições de geração, tudo isso previamente existente para poder ter um sistema petrolífero que seja economicamente viável à exploração. Caso contrário, eu posso ter, por exemplo, uma armadilha vazia, sem hidrocarbonetos, se eu não tiver uma rocha geradora que tenha atingido condição de migração secundária, ok? Se eu tiver uma rocha geradora, por exemplo, pobre em matéria orgânica, pode ser que ela não atinja o ponto de migração secundária, ou mesmo nem de primária, e não ter carga para encher uma armadilha, ok? Da mesma forma, se eu tiver uma rocha geradora que seja capaz de gerar, expulsar hidrocarbonetos para preencher a armadilha, se eu não tiver um selo, eu posso perder, esse sistema pode estar fechado, posso perder esse hidrocarboneto, certo? Ou se esse selo for ineficiente, ele pode se romper, ok? E se essa armadilha não tiver um fechamento tridimensional, também não acumulo esse hidrocarboneto. O ponto é que a armadilha ela não é infinita, ela pode atingir um ponto de extravasamento, certo? Esse extravasamento é para baixo, não é para cima, mas é como se fosse uma bacia de água quando eu coloco água demais, certo? Só que imaginem virado de ponta cabeça. Esse ponto é o que em inglês é conhecido como spill point. Então, quando uma armadilha atinge esse ponto, ela começa a vazar para porções mais rasas e pode até chegar na zona de SIP, que seria a zona de extravasamento desse hidrocarboneto, ou zona de exudação. Os primeiros hidrocarbonetos identificados na exploração, que permitiram as primeiras descobertas de acumulações de hidrocarboneto de petróleo propriamente, foram as zonas de SIP. Até hoje existe um campo de geoquímica orgânica, que é a geoquímica de superfície, que se utiliza, por exemplo, dos SIPs para poder identificar a presença de hidrocarbonetos profundos, ok? Hoje em dia está cada vez mais raro, porque as acumulações mais rasas elas já foram descobertas. Para fechar, um conceito mais novo, certo? É o sistema petrolífero não convencional. O que tem de diferença desse sistema petrolífero daquele que eu falei para vocês? Bom, vamos fazer primeiro por comparações, certo? No sistema convencional, que está mostrado aqui também, eu tenho aqui o selo, a armadilha, certo? Eu vou ter a rocha geradora, eu vou ter um carrier bed, a rota de migração, ok? Seja para um sistema de óleo, gás, ou sistema apenas para geração de gás, dependendo de condições de pressão, temperatura e composição da matéria orgânica. No sistema petrolífero não convencional, o que acontece é que primeiro que nós temos vários tipos de sistemas petrolíferos não convencionais que se formam por diferentes processos. Eu vou falar de três, ok? O primeiro que eu vou falar é o sistema petrolífero não convencional do coal bed methane. O que é o coal bed methane, ou metano em acumulações de carvão? No caso,
alguns tipos de matéria orgânica são ricos ou num tipo de matéria orgânica que nós conhecemos como tipo 3, que é lenhoso, que é derivado da matéria orgânica de vegetais superiores, que vai dar origem ao nosso carvão. O craqueamento térmico dessa matéria orgânica, ela não propicia a geração de óleo e hidrocarbonetos leves, com exceção de metano em alta temperatura e pressão. O coal bed methane nada mais é do que as bolsões de metano que estão nas acumulações de carvão. Então, isso é aproveitado para a produção e geração de gás. Ele pode também ser estimulado, ok? A partir do craqueamento térmico artificial dessas camadas de carvão, ok? Eu tenho acumulações de shale oil, ou shale gas, ok? Que seria óleo de folhelho e óleo de gás, ok? Vocês vão ouvir falar, sempre eu falar de folhelho, mas existe um nomezinho clássico para isso também, que foi muito difundido na química por conta de um erro de tradução e problema de escola geológica francesa e americana, que é o óleo de xisto, o gás de xisto. Xisto, na verdade, o nome mais correto para a geologia hoje, moderna, é folhelho, mas na década de 50 o xisto era o que era conhecido, que é conhecido hoje como folhelho, do inglês shale, ok? O óleo de folhelho, o shale oil e o shale gas, nada mais é do que uma produção artificial ou forçada dos hidrocarbonetos que, por vezes, atingiram migração primária, mas não atingiram migração secundária dentro da rocha geradora. Então, são perfurados poços, certo? É, direcionais, certo? Seguindo as camadas de folhelho, e essa produção ela é estimulada pela injeção de gás e aditivos. E alta pressão para gerar fraturamento hidráulico, o famoso fracking. Então, vocês vão ver em inglês matérias falando da indústria do fracking, ok? Os vapores são injetados em alta pressão, fraturando a rocha e forçando a migração secundária. Só que para dentro, a ideia é fraturar não para fora, para o carrier bed, mas para dentro do poço, de modo que eu consiga estimular a produção diretamente para o poço. Então, furo uma quantidade absurda de poços para poder estimular essa produção. Ok? Depende. Se eu tiver no shale oil ou no shale gas, vai depender do meu tipo de matéria orgânica e a minha condição de maturação térmica, certo? Quanto que essa matéria orgânica já havia sido craqueado naturalmente, ok? Por último, os reservatórios de tight gas, certo? Ou basin-centered gas, que seria gás de centro de bacia, ou de arenitos ou rochas sedimentares pouco permeáveis ou impermeáveis. São acumulações de gás que se formaram por gás aprisionado em alta pressão em rochas muito pouco porosas e muito pouco permeáveis. Isso é natural, tem um processo natural de formação disso. Geralmente está nas porções mais profundas da bacia, e a identificação é que é o maior problema. A produção também é complicada, ainda é uma fronteira exploratória para a produção de gás, ok? Bom, é para falar para vocês, por conta da abrangência do tema, cada um dos tópicos que eu falei para vocês cabe um curso propriamente sobre o assunto, ok? Gostaria apenas de deixar aqui uma literatura básica, mas bem básica mesmo, sobre geologia, ok? Na verdade, é mais para uma recreação. Recomendo esse livro, O Mapa que Mudou o Mundo, ok? Ele conta a história do primeiro mapa geológico, que foi o mapa desenhado por William Smith. Por que o mapa geológico é importante? É que isso permite nós sabermos onde estão cada rocha, e com isso interpretar a evolução de todo um continente. E isso mudou a forma de nós enxergarmos a Terra. E outra coisa é saber onde estão os recursos naturais. Como é que você vai saber onde está ouro, ferro, argila, bauxita, ou mesmo petróleo, se você não tiver a geologia mapeada? E um livro de geologia clássico, básico, de geologia geral, do POP, ok? Onde vocês vão ver esses conceitos que eu falei para vocês bem mais detalhados, ok?
Eu agradeço a presença, eu espero não ter estourado muito meu tempo. Eu acho que eu estourei muito. Obrigada, André. Você deu uma aula aí para o pessoal sobre geologia aplicada a petróleo, as rochas, até as rochas carbonáticas. Nós temos algumas perguntas, André, e eu vou fazê-las lendo pelo chat, né, em função do horário, porque alguns alunos podem ter outras atividades, né, remotas, outras disciplinas. Você me ouve bem, André? Ouço perfeitamente. Tá ok. Se você quiser abrir o seu vídeo, fique à vontade, né? Então, a Michele, ela pergunta o seguinte: quais os processos geológicos que são atribuídos à alta complexidade porosa das rochas carbonáticas, André? Ah, ok. Essa é uma boa pergunta. Bom, alta porosidade das rochas carbonáticas, ela pode se dever por... A gente tem dois principais fatores. O primeiro é o deposicional, ok? O que nós chamamos de faz. Dependendo do ambiente deposicional, essas rochas elas podem ter uma porosidade que nós chamamos de porosidade primária, que seriam os poros que se formaram com a rocha, que podem ser em grande quantidade e conectados, dando uma boa permeabilidade. E nós temos também os processos que são responsáveis pela abertura de porosidade secundária. Aí, no caso, a porosidade secundária é por conta da própria diagênese, e seriam aqueles poros que se formam após a litificação inicial dessa rocha. E eles vão se dar por conta da percolação de fluidos por dentro da rocha já formada. Esses fluidos eles vão interagir com a parede da rocha e por conta de desestabilização química, eu posso dissolver parte do carbonato e ampliar os poros, ou mesmo gerar novos minerais e recristalizar a rocha ou substituir os minerais presentes, aumentando a quantidade de porosidade. Para vocês não ficarem um pouco boiando nessa história, eu vou dar dois exemplos. Então tá, eu falei de rochas finas e falei de rochas que são granulometricamente mais grossas. Eu falei da coquina, certo? E eu falei, por exemplo, daquele calcário olítico, ok? Aquele calcário olítico, ele... Eu vou... Acho que eu vou simplesmente exemplificar para vocês. Ele pode ter, por exemplo, se depositado e, no caso não tanto ele é mais raro, mas se ele tivesse depositado com quantidade de lama carbonática dentro, a lama vai ocupar boa parte do que seria o volume da rocha e os ólitos no meio, e aí eu não vou ter poros para poder, por exemplo, ter o meu hidrocarboneto ou minha água passando ali dentro. Esse é um exemplo de um ambiente deposicional. Para vocês que gostam de uma praia terem uma ideia de que eu estou falando quando eu falei ambiente deposicional, é o seguinte: pensem na areia da praia e pensem, por exemplo, para aqueles que já foram numa praia que tem um recife, a lama que está sendo depositada na porção mais dentro do recife. Então, aquela lama atrás do recife, aliás, ela vai formar, na verdade, rochas que vão ser menos porosas. A areia da praia, por sinal, ela quando se litificar, ela pode dar origem a uma rocha bem mais porosa, ok? Por conta de granulometria. Os mais finos ali, no caso, eles vão tender a formar rochas menos porosas. Isso tem uma relação com energia também. Isso faz parte do campo de geologia sedimentar, ok? Já os processos de porosidade secundária são mais relacionados ao fluido percolando posterior. Se eu tiver, por exemplo, um carbonato já formado, por exemplo, e eu começar a percolar um fluido rico, por exemplo, em magnésio, eu posso modificar a minha calcita, que é o principal mineral desses carbonatos, no registro geológico, para dolomita por conta de interação, no caso, rocha-fluido, onde eu vou ter ali, no caso, troca iônica entre o meu fluido e os meus minerais, substituindo ou adicionando parte do magnésio na célula cristalina da calcita, formando dolomita. O que acontece? Quando eu formo dolomita, a dolomita ela ocupa um volume menor do que a calcita. Então eu posso ter até, acho que é um volume 30% menor do que um cristal de calcita dolomitização. Isso
se for um processo como esse que eu descrevi, pode aumentar a minha porosidade do meu reservatório pelo processo de dolomitização. Esse são dois exemplos clássicos, ok? Tá bom, obrigada, André. O pessoal está elogiando a sua apresentação, que foi muito didática, aprenderam muito, nunca viram a geologia apresentada de forma tão acessível assim. Está sendo muito elogiado aqui no chat, André. E a gente tem outra pergunta da Yasmin, que ele pergunta o seguinte: nesse exemplo do óleo de folhelho, ao fraturamento, o fraturamento é na rocha geradora ou reservatório? Ela ficou com essa dúvida. É na rocha geradora. Na rocha geradora. Legal. Então, assim, eu não falei, mas ele é alvo de muita controvérsia, né? Por conta de eu ter fraturamento hidráulico, eu acabo muitas vezes utilizando água potável, às vezes não posso usar água salina para poder produzir hidrocarbonetos, e às vezes eu posso causar alguns acidentes, por exemplo, aumento de sismicidade, porque esses geralmente são folheiros mais rasos, escape de diferentes hidrocarbonetos, inclusive aromáticos, para dentro de aquíferos, contaminação de aquíferos. Dá um pano para manga para quem quer estudar isso. Tá bom. Obrigada, André. Como última pergunta, né, eu ia pedir para você fazer um pequeno comentário em relação aos impactos ambientais que você visualiza como sendo associados na forma convencional e nas não convencionais de produção e exploração de petróleo. Ok. Na forma convencional, hoje em dia, nós conseguimos produzir petróleo com uma segurança muito grande. Nós temos regras muito rígidas para a produção de petróleo, inclusive para retorno de amostras ou mesmo fluidos para o mar. A gente tem um controle da quantidade de óleo. Contudo, acidentes acontecem em operações e não que eles sejam completamente, não sejam evitáveis, certo? Mas nenhuma atividade é 100% evitável, ok? A gente tenta na indústria tentar ser o mais correto possível. Um exemplo, por exemplo, para aqueles que viram o filme do acidente da Deep Horizon, ok? Aquele foi um acidente sério, clássico e é devido à operação. Um dos problemas é com relação a operações de perfuração, quando ocorrem erros de engenharia, certo, por conta de erros de projeto, durante a operação, desatenção, muitas vezes cortes de custo com relação a itens de segurança dentro de uma plataforma, que podem causar o que nós chamamos de produção descontrolada. A produção descontrolada, ela vai dar origem pode dar ao que chamamos de blowout, que é quando começa a ter uma produção descontrolada de hidrocarboneto num poço até ir uma explosão. A produção descontrolada em si nós chamamos de kick na exploração. Esse é um acidente muito comum, tanto no convencional, pode acontecer no não convencional também, ok? Quando há acidentes, né? Ele é comum quando há acidentes. O que ele é mais comum, mas temos vários mecanismos para prevenir. Outro problema ambiental que nós podemos ter, no caso, é no transporte. Então, operações de transporte, como oleodutos, e transportes em petroleiros. Por exemplo, vocês viram a contaminação de óleo nas nossas praias. Não foi causado pela nossa indústria do petróleo, foram petroleiros estrangeiros, possivelmente teve algum erro de transferência ou vazamento de navio, e esse óleo chegou nas nossas praias. Então, assim, toda atividade, vocês são químicos, sabem que segurança de processos e contenção de processo, contenção de energia, contenção de compostos, isso é muito importante. Okay. Acho que eu Obrigada, respondi, né? Não sei se faltou no não convencional, mas eu já tinha falado antes, então. A Cristiane tem uma pergunta para você, André. Como ela não colocou no chat, eu vou pedir para ela falar rapidamente, oralmente. Cristiane, por favor. Olá, boa tarde. Eu vou fazer a pergunta por aqui, que eu ainda estou sem acesso ao chat. André, adorei tua apresentação e eu fiquei com uma dúvida com relação a não convencionais e biotecnologia.
Ontem eu estava lendo sobre biotecnologia e eu vi que estava sendo utilizado muito para recuperação de petróleo. E quando você falou em não convencionais, me veio o uso da biotecnologia. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Eu sei que isso é muito novo, ainda tem muito campo de pesquisa nisso. Sei que não é o mais eficiente, né? Mas eu acredito que seria uma boa saída. Já é utilizado para remediação, né? Então, eu acredito que no Brasil nós não temos produção de não convencional, né? Por legislação. Uma parte minha agradece até. Mas eu espero, Cris, que na verdade a gente consiga reduzir a quantidade de água na produção do não convencional, porque eu acredito que esse é o maior problema, tirando os acidentes. Se a gente conseguisse utilizar biotecnologia para estimular a produção, que no caso, um dos problemas, por exemplo, no não convencional é a formação de crosta nos poços. E aí você tem que estar sempre furando novos poços e aumentando a pressão para geração de água, né? Então, no caso, uma das formas seria estimular, no caso, ou controla-se a composição do fluido para diminuir a quantidade de crostas. A outra, no caso, é quebrar, no caso, o próprio querogênio para liberação de hidrocarbonetos leves, né? Que eu acho que aí as bactérias talvez devam ter um papel fundamental, né? Se possível. Uhum. Tá bom. Obrigada, André. Obrigada, Cristiane. André, então a gente pode disponibilizar a sua apresentação no nosso canal do YouTube, eu coloquei no chat. Pode sim. Obrigada. Não tem problema, né? Eu vou enviar para o seu e-mail o link do canal para você verificar, tá bom? A divulgação e fazer a divulgação também, né? Assim como o cartaz, tá ok? Então, ok. Só lembrando que, assim, eu fiz essa apresentação como sendo por individual, ela não tem ligação com a Petrobras, ok? Isso é importante, ok? Ótimo. Então ela pode ficar disponível, né? Obrigada. Muito obrigada, André. Você foi muito elogiado. O pessoal está criando uma outra versão, um bis de aulas de geologia de petróleo. Vamos ver como é que a gente se organiza aí nesse período, tá bom? Vocês já sabem que eu falo muito, né? Mas didaticamente, né? Então a gente agradece. Eu vou encerrar a gravação e colocar disponível no canal do YouTube, que eu divulguei ali, que a nossa querida Michelle está organizando, a nossa aluna, nossos bolsistas, e depois eu vou fazer uma também divulgação dos outros vídeos, dos outros webinars, tá bom? Muito obrigada, André, foi um prazer. Obrigada pelos participantes também. Bom final de semana e vamos ver se a gente marca outros encontros, né? Geológicos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora. Obrigado, Cristiane.